E aí, tá ligado? Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Geekzone, hoje trazendo pra vocês a análise do Dias da Meia-Noite, escrito pelo Neil Gaiman. Pra quem não sabe, o Neil Gaiman ele é um quadrinista nascido na Inglaterra. Ele foi um dos primeiros quadrinistas a trazer histórias de mais terror, histórias mais sérias pro universo da Marvel. A sua maior e grande publicação foi Sandman, que começou a ser escrita e começou a ser publicada em 1988 e teve no em 1996. Foi um total de 75 edições que foi distribuída aqui no Brasil pela editora Pixel em 10 volumes. E a Panini relançou recentemente com 4 edições que são edições definitivas ou Absolute Editions. As principais obras do Neil Gaiman são dois livros, Coraline e Deuses Americanos é fantástico, vocês têm que ler. E relacionado a quadrinhos, os quadrinhos que ele mais é conhecido é Sandman e Livros da Magia. Falando um pouquinho desse material aqui, ele é um material distribuído pela Panini Comics no selo Vértigo, a um custo médio de R$ 24,90. Eu não me recordo agora se eu comprei ele no valor de R$ 24,90 ou se eu paguei R$ 23,90 nele, é nessa faixa. É um material capa dura, bem bonito, papel LWC. O acabamento do material é bem legal. E aqui nós temos uma antologia de histórias. Aqui nós temos 6 histórias. Se eu não me engano, nós temos Swamp Thing, o Monstro do Pântano Anual 5, Hellblazer 27, Welcome Back to a Casa dos Mistérios, bem-vindo de volta à Casa dos Mistérios e Sandman Teatro da Meia-Noite, como vocês podem ver aqui, se a minha câmera ajudar. Falando um pouquinho de cada um dos materiais, a Monstro do Pântano Anual 5, se você quer saber um pouco mais do Monstro do Pântano, antes da gente já começar a falar desse material aqui, dá uma olhada aí embaixo, que eu vou ter deixado o link, até na tela também, que é sobre um vídeo que eu fiz especial do Monstro do Pântano. Lá eu conto a origem do Monstro do Pântano, inclusive falo do criador do Monstro do Pântano. Aqui nós temos uma antologia de histórias, então começando pela história do Monstro do Pântano. Essa primeira história aqui, o nome dela é Green Jack, ou Jack Verde. Jack in the Green, perdão. Jack no Verde, ou Jack Verde. É uma historinha bem legal, é uma história curta, aí de 5, 6 páginas, mas que tem uma conclusão que vai ser mais importante um pouquinho mais pra frente, na própria trama do Monstro do Pântano apresentado aqui. E nós passamos já para a segunda história, direto, que é essa aqui. Ela é como se fosse uma continuação daquela. Essa aqui, ó. Irmão. Pra quem não sabe, só pra quem teve preguiça de ir lá olhar o vídeo do Monstro do Pântano, o Monstro do Pântano ele é um personagem criado pelo Len Wein. Inclusive, ele tem um personagem pela própria Marvel, que é como se fosse uma versão dele da Marvel, que é o Man-Thing, o Homem do Pântano, no Monstro do Pântano. Mas falando aqui de uma forma direta, essa história do Monstro do Pântano, ela se trata de quê? De um meteoro que havia caído na Terra e dela havia saído uma criatura que aparentemente era um monstro que era controlado, que via ser controlado pelo Verde, pela Irmandade do Verde. Pra quem não sabe o que é isso, dê uma lida no Monstro do Pântano do Alan Moore, que ele já começa a falar um pouco disso. Eu posso falar um pouco disso quando eu for abordar mais no Monstro do Pântano dos Novos 52. E essa criatura ela começa a fazer destruição por toda a cidade. Nós temos aqui já a Abby, a Abigail Holland, que é, abre aspas, o amor do Alec Holland. E ela está grávida, então nós temos alguns dilemas bem legais, como que o filho dela provavelmente vai ser um dos Guardiões do Verde, esse tipo de coisa. E nós também temos aqui esse detetive. Que desculpem, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque tem até uns dias que eu li essa história. E a história ela é bem legal porque ela não se resolve na base da força, ela não se resolve na base da porrada, do soco, ela se resolve na base da conversa, que é bem legal. É quando um dos melhores amigos da Abe, ele acaba encontrando a criatura e eles têm um diálogo bem legal. Sinceramente, é um dos diálogos mais legais que eu já vi nessa história, assim. É meio que um diálogo que o cara tava conversando, falando sobre a vida dele pra criatura, mas ele acaba convencendo a criatura de que ela tem que parar. O nome do personagem é o Chester.
E essa é a criatura. É uma história que ela é bem baseada em volta dos anos 80, momento de direitos hippies, quando a sociedade começou a ter uma mudança. É bem legal, eu particularmente gostei muito dessa história. Nós temos essa outra história aqui, que é a história do Homem Florônico, que é escrito também pelo Neil Gaiman, e o desenho é do Mark Mignola. Pra quem não sabe, o Mark Mignola, o cara é um gênio na parte de arte. Olha, a arte do cara é muito boa. Então, assim, essa história já é uma história bem mais ou menos. Eu não. Eu li ela rápido só pra poder terminar o encadernado. Não vem a ser uma história essencial, mas é até onde dá pro gasto. Não vai fazer você sofrer por ler ela. Nós chegamos aqui agora na parte que, pra mim, entram as duas melhores histórias desse encadernado. Que é a história Abraço, o Oldman, que é uma história da Hellblazer. Essa aqui que é a Hellblazer número 27. E, caras, isso aqui é muito foda, de verdade. É uma história que ela começa simples. Você pensa que vai ser. Eu vou simplificar a história pra vocês. Nós temos uma entidade, um. Voltando um pouquinho no tempo, a história ela começa quando um casal de sem-tetos vão pra dentro de uma casa se abrigar porque em Londres está muito frio. E lá esse casal é morto. E disso surge uma criatura que ela mata as pessoas de uma forma que as pessoas congelam. E nisso, John Constantine está em Londres. E como o John Constantine está em Londres, ele acaba indo investigar isso para descobrir o que é. E ele acaba encontrando essa entidade. Só que você pensa assim, porra, tipo, vai ser um duelo fodástico, mas não. É bem legal porque o Constantine descobre que ela só queria um abraço para ela poder descansar em paz. Porque como ela morreu por causa do frio, a alma dela não descansou em paz porque ela queria um abraço, algo para ela que ela pudesse se aquecer e poder ir pro outro mundo em paz. E nisso John Constantine acaba encontrando essa criatura e é algo bem legal, assim, que você termina, sinceramente, você termina essa HQ no porra, que foda. Tipo, não foi uma resolução de oh, cara, tipo, fantástica, não foi algo que os fãs poderiam estar esperando de ter uma luta ou de ter um duelo sinistrão a nível de John Constantine. Não, é uma coisa que se resolve de uma forma bem mais simples e bem mais tocante. Pra mim, esse é um dos pontos altos desse encadernado. E nós vamos para o real motivo de que muita gente compra Dias da Meia-Noite. É o Teatro da Meia-Noite de Sandman. Como eu falei, Sandman ele foi criado em 1988 e suas publicações normais, suas publicações mensais foram até 96. Então vocês veem que foram quase 10 anos de obra. E aqui nesse encadernado nós temos a arte do. Cadê? Aqui, ó. Ted Christiansen e o argumento do Neil Gaiman, o roteiro do Neil Gaiman. E, cara, isso aqui é bem legal, porque antes da gente entrar dentro da história, o Sandman, ele não foi um personagem que foi criado pelo Neil Gaiman. Ele foi um personagem que, antes da criação do Morpheus, do sonhar pelo Neil Gaiman, houve esse cara aqui. Esse cara aqui é um Sandman. Uma pessoa normal que usa uma máscara de gás e utiliza uma arma que solta uma espécie de pó de sono. E esse pó de sono faz com que as pessoas durmam. Ele é uma espécie de um investigador. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais dele. Mas vamos entrar aqui adentro dessa história que eu acho que vocês vão gostar. A história, ela se passa em Londres também, mais ou menos na década de 60, década de 40, algo assim. 1940, né? 1920, algo bem antigo. E a história ela é em torno de uma investigação de certos suicídios que estão acontecendo por causa de uma organização secreta. Uma uma espécie de seita secreta que está chantageando alguns dessa seita para que eles doem doem dinheiro, entreguem dinheiro, pequenas fortunas, diga-se por sinal, para essa organização. E essa organização é como se fosse uma maçonaria. É um grupo onde as pessoas mais influentes de Londres, ou as pessoas mais bem-sucedidas de Londres estão poetas, donos de empresa, detetives, chefes de polícia,
artistas, um grupo vasto de personagens está. E nós temos aí nesse começo entrando o nosso personagem principal, que é esse cara aqui. Opa, desculpem, gente. Nós temos como personagem principal aqui dessa história o Wesley Dodds, que é também conhecido como o Sandman original. Ele é um investigador e ele começa a investigar pequenas pistas para poder descobrir até onde que essa organização tá indo, qual é o verdadeiro dessa organização. E é bem legal, porque aqui nós temos a ex-namorada, a ex-esposa dele. Não deixa-se bem claro isso, se é ex-namorada ou ex-mulher. E entra naquele jogo de ele quer encontrar essa organização, mas ao mesmo tempo ele quer proteger a esposa dele. E é algo bem legal, porque aqui nós vamos aparecer Morpheus, sim, do sonhar do Neil Gaiman. Então, assim, essa história ela se passa antes do primeiro arco de Sandman. Pra quem não sabe, o primeiro arco de Sandman, o Prelúdios e Noturnos, ele se passa com o Sandman sendo libertado da prisão dele. E aqui nessa história mostra a prisão do Sandman. Mais pra frente eu vou até dar uma mostrada pra vocês. E, caras, é bem legal, porque aí começa a correr uma série de suicídios de algumas pessoas dessa organização, porque a organização ela solta fotos, cartas, coisas comprometedoras a essas pessoas, e para as pessoas acabarem não se comprometendo, elas acabam se matando antes. E é bem legal a resolução disso, porque na verdade não é a organização que está fazendo isso, em si um único homem. É algo bem clichê, eu não vou mentir que é algo bem clichê, é algo que vocês já viram em muitas histórias no ar, mas é bem legal. E tem um término muito foda, porque quando vai chegando perto do término da história, nós vemos o Morpheus e o Morpheus tem uma breve conversa com o Senhor Todd, como ele é chamado. Como vocês podem ver aqui, nós temos o Morpheus. E eles têm uma breve conversa, algo bem rápido, que na verdade é o Morpheus falando pra ele que nada que o Senhor Rod vai fazer pode ajudar ele a sair daqui de dentro dessa cúpula. E é bem legal, o término da história. Vale muito a pena essa história. E por último, nós temos De Volta à Casa dos Mistérios, que é onde foi a aparição do primeiro. A primeira aparição do Monstro do Pântano. Foi nessa história também, uma das primeiras aparições foi nessa revista. E aí temos algo desenhado pelo Sérgio Aragonés. E é algo completamente insano, é muito engraçado, vale muito a pena ler isso aqui. Como vocês podem ver, é bem curtinho, é uma tira só praticamente. Mas é extremamente engraçado, é um quadrinho completamente de comédia. Num todo, isso aqui é um material que vale muito a pena vocês terem na sua prateleira. Não é um material tão caro e que não vai ser tão caro para vocês. Então, se vocês tiverem gostado, deixem um like aí embaixo, se inscrevam. Um grande abraço e falou. Até o próximo vídeo. As pessoas acabarem não se comprometendo, elas